Faltavam apenas 27 dias para o casamento. O noivo já tinha uma vida inteira planejada ao lado da mulher que ele tanto amava. Mas, na manhã do dia 22 de dezembro de 2012, depois de sair da academia, ele caminhou apenas algumas quadras e já foi cercado por 2 homens. Eles anunciaram o assalto, roubaram o telefone celular e atiraram 3 vezes nele. À primeira vista, parecia um roubo que terminou em morte. Só que esse crime não tinha começado naquela rua. Ele foi planejado por 4 meses. Só que, para que vocês entendam melhor toda essa trama digna dos infernos, eu vou começar do início. O Dalmir Coelho Barbosa Filho tinha 27 anos e morava em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, que fica na Paraíba. Ele era aquele típico rapaz muito família, gostava de frequentar a igreja, ele trabalhava como servidor público e fazia uns bicos ocasionais como modelo. Ao mesmo tempo, ele estudava direito. Além de tudo isso, o Dalmir, ele frequentava bastante academia, ele gostava de ter o corpo sempre em forma. Ele e a família dele eram bem conhecidos ali na cidade. E o Dalmir estava noivo da Raquel Teófilo de Souza. O casamento dos dois estava marcado para o dia 18 de janeiro de 2013. E todos ali da cidade, amigos, familiares, estavam em contagem regressiva para essa cerimônia, que seria ali, né, gente, o casamento da cidade, né? Todo mundo estava convidado, ia ser aquela festança. Mas espera aí, todos estavam animados, menos uma pessoa. A Ana Paula Teodósio de Carvalho, conhecida pelos amigos e familiares como Paulinha. A Ana Paula tinha a mesma idade do Dalmir, 27 anos. Ela conhecia o Dalmir e a família dele porque eles frequentavam a mesma igreja. Há mais de 6 anos eles congregaram juntos e durante esse tempo, o Dalmir e a Ana Paula criaram um vínculo muito forte de amizade. Eles ficaram tão próximos que eles passaram a se tratar como irmãos. Entre os conhecidos, amigos e familiares, o Dalmir chamava a Ana Paula até de maninha. E foi a Ana Paula que apresentou a Raquel para o Dalmir. A Raquel era uma amiga da Ana Paula e ela levou ela até a igreja que ela congregava, que era a mesma igreja, né, que o Dalmir e a família dele também congregavam. Então, no final do culto ali, quando os jovens saem para conversar, a Ana Paula elogiou o Dalmir, dizendo que ele era um grande amigo e um homem para casar, e apresentou ele para a Raquel. Talvez a Ana Paula não esperasse, sabe, que o Dalmir e a Raquel realmente fossem se interessar um pelo outro. Mas o que aconteceu foram que eles realmente se interessaram, começaram ali a conversar e viraram amigos. Essa amizade logo se transformou em um namoro. O namoro ficou sério e o Dalmir pediu a Raquel em casamento. E foi a partir daí, do momento que a Ana Paula soube, né, do casamento dos amigos dela, que ela começou a mudar. Ela passou a criar várias intrigas, espalhar historinhas furadas e tentar provocar ciúmes, conflitos entre o Dalmir e a Raquel. Dalmir é muito meu amigo, e Raquel também, né? Então, quando eles começaram a se relacionar, a Raquel tinha algumas questões pendentes, né, de outro relacionamento que ela tinha. Então, também gerou conflito entre a gente, a amizade, né, de nós, porque havia coisas que ela escondia de Dalmir, que eu chegava e dizia, entendeu? E ela não gostava, aí gerava conflito, Dalmir ficava com raiva de mim, porque dizia a ela que eu tinha dito e ela ficava com raiva. Certo. Então foram muitas coisas que foi criando uma bola de neve, entendeu? E a gente era muito amigo. Então a Raquel, ela também foi o pivô de muita briga também entre eu e ele. De fofoca, de se medir. O plano dela para separar ou fazer os dois brigarem nunca funcionou. O Dalmir e a Raquel perceberam o que estava acontecendo e tomaram uma decisão. Em vez de se afastarem um do outro, eles se afastaram da Ana Paula. E foi justamente essa rejeição que fez o comportamento dela se intensificar. A Ana Paula passou a procurar a Raquel repetidamente. Ela ficava esperando por ela, tentando recuperar a proximidade por meio de presentes e até mesmo dinheiro. Ela chegou, gente, a dar um iPhone para a Raquel. Além dos presentes, ela oferecia oportunidades de trabalho e dizia que ela tinha bastante influência nos meios políticos, policiais e até jurídicos. Mas a Raquel, ela não queria essa aproximação. Para ela, Ana Paula era uma antiga amiga cujo comportamento estava se tornando cada vez mais tóxico e difícil de compreender. Então, novamente, né, por esse afastamento da Raquel, a Ana Paula mudou. Logo, as mensagens que antes eram carinhosas deram lugar a mensagens de cobrança, perseguição
e até de ameaças. No dia 29 de agosto de 2012, a situação ultrapassou todos os limites, porque, gente, a Ana Paula, ela invadiu o apartamento da Raquel. Quando a Raquel viu que a Ana Paula estava ali, dentro do apartamento dela, ela confrontou ela, as duas começaram a brigar e logo rolou até uma briga física, né? A Raquel tirando a Ana Paula a tapas de dentro do apartamento dela. Quando a Ana Paula saiu, ela foi até o estacionamento e danificou um dos veículos da Raquel. E vendo que esse comportamento já estava extremamente perigoso, o Dalmir foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra a Ana Paula. Aquilo já não era mais uma discussão entre amigas que brigaram e estavam se desentendendo. Agora era uma perseguição, já tinha um histórico de invasão e agressão física, ameaça, então estava muito difícil e extremamente perigoso, né, gente? Após o boletim de ocorrência, a Ana Paula começou a ligar para os dois para fazer ameaças, dizendo que aquele casamento não iria acontecer. Mas o Dalmir e a Raquel, eles não recuaram. O casamento continuava de pé e era o dia mais esperado pelos dois. E foi aí que a Ana Paula, 4 meses antes do casamento, começou a planejar o crime. O plano inicial dela era contratar bandidos armados que eles atirariam nas pernas e nas partes baixas do Dalmir, fazendo com que ele ficasse fisicamente debilitado e possivelmente infértil. Mas em algum momento no planejamento, desse crime, a Ana Paula chegou à conclusão que, entre aspas aqui, apenas machucar o Dalmir não seria o suficiente. Ela queria que ele fosse eliminado. A Ana Paula estava convencida que sem o Dalmir, ela teria finalmente o caminho livre até a Raquel. Sim, gente, ela era perdidamente apaixonada pela Raquel. E olha só a cabeça, a mente doentia da Ana Paula. Porque ela acreditava que se matasse o homem que a Raquel amava, a Raquel iria passar a amar ela. Aquela pessoa que estava a perseguindo, a persuadindo, intimidando, ameaçando, ela achava que sem o Dalmir, automaticamente a Raquel iria querer ela. Mas continuando aqui. Para colocar o crime em prática, a Ana Paula procurou o Matheus Alves da Silva, que na época tinha 24 anos e era amigo dela desde a infância. O Matheus tinha uma dívida de aproximadamente R$400 com a Ana Paula. E a Ana Paula fez uma proposta para ele, que se ele a ajudasse no serviço, a dívida dele seria perdoada. E o Matheus aceitou. E então ele entrou em contato porque ele iria precisar de ajuda com o Júlio César Xavier do Nascimento, que na época tinha 20 anos. O Júlio César ele foi escolhido para executar os disparos e o valor prometido para ele foi de R$100. Então, gente, esse foi o preço combinado com o homem que tiraria a vida do Dalmir. O Matheus participaria em troca do perdão de uma dívida de R$400 e o Júlio César receberia R$100. Então, uma vida por R$500. Mas os dois, eles não tinham uma arma. Então, entrou nessa história o André Pedro da Silva, de 33 anos. Ele também era amigo da Ana Paula e foi ele quem deu o revólver calibre 38 que foi usado no crime. Então, o grupo aí de malfeitores estava formado. Agora, faltava localizar a vítima e escolher o dia e o melhor horário para atacá-lo. Antes do dia do crime, eles foram 2 vezes até Santa Rita para procurar o Dalmir. Eles circularam por diferentes ruas, procuraram nos locais que ele costumava frequentar, mas eles não conseguiram encontrá-lo em nenhum dos 2 dias. Então, a Ana Paula indicou os lugares aonde o Dalmir gostava ali de frequentar e poderia ser realmente encontrado. E um desses lugares foi a academia, que ele ia praticamente todos os dias. O dia escolhido para o crime foi o dia 22 de dezembro de 2012, que era um sábado, e faltavam 27 dias para o casamento do Dalmir e da Raquel. Neste dia, no dia do crime, por volta das 9h30 da manhã, a Ana Paula saiu no carro dela um Fiat Siena. Ela buscou o Matheus e o Júlio César e levou eles até a cidade do Dalmir, em Santa Rita. Assim que chegou lá, ela entregou o carro dela para eles, porque aí eles iriam usar o carro na perseguição
e na fuga. E após entregar o carro, a Ana Paula, ela começou a construir o álibi que ela daria. Ela enviou mensagens para a irmã dela dizendo que ela estava a caminho do dentista. Enquanto ela ia para o dentista, por volta das 10 horas da manhã, o Dalmi estava na academia fazendo musculação, como era de costume dele. O Matheus e o Júlio César chegaram na academia e ficaram ali do lado de fora esperando. Por volta das 10h15, o Matheus entrou na academia para confirmar se o Dalmi realmente estava lá. Ele entrou, viu o Dalmi treinando, saiu e avisou ao comparsa que realmente ele estava. Enquanto isso, por volta de umas 10h40, Ana Paula pegou um táxi e ela foi para uma clínica odontológica que ficava no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Ela precisava, né, gente, ser vista longe de Santa Rita na hora que o crime ocorresse. Enquanto ela estava lá fazendo esse álibi, os outros dois continuavam esperando o Dalmi. Por volta das 11 horas da manhã, o Dalmi terminou o treino e saiu caminhando em direção à casa dele. Ele percorreu aproximadamente 400 metros. E então, os dois, o Matheus e o Júlio César, usando o carro da Ana Paula, se aproximaram do Dalmi e anunciaram o assalto. A intenção era tirar a vida do Dalmi desde o início, né? Só que daí eles fingiram ali um roubo para a polícia achar que foi um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte. Então, para reforçar a encenação, eles roubaram o celular do Dalmi. E durante ali a entrega do celular, o Júlio César atirou contra o Dalmi 3 vezes. Ele foi atingido no tórax, no abdômen e também na cabeça. Ele perdeu a vida ali mesmo, na rua José Rocha, no centro de Santa Rita, a poucos minutos da casa de onde ele morava. Enquanto o Dalmi estava caído na rua, sem vida, a Ana Paula continuava no consultório odontológico. Enquanto ela ali era consultada, ela começou a receber diversas mensagens, tanto mensagens ali pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Eram os amigos e os familiares avisando que o melhor amigo, o amigo dela de anos, havia sido assaltado e perdido a vida. O Dalmi estava morto. E a Ana Paula, gente, ela fingiu surpresa e fez aquela ceninha típica de novela das 6. Agora, falando um pouco do Matheus e do Júlio César, após tirarem a vida do Dalmi, eles fugiram usando o carro da Ana Paula. Os dois se reencontraram com ela, né, com a Ana Paula, na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, e devolveram o carro para ela. E para a Ana Paula, ela tinha cometido o crime perfeito. Aliás, ela tinha as mensagens ali para a irmã dela que comprovavam que ela tinha dito à irmã que ela iria ao dentista. Também tinha ali um comprovante do dentista dizendo que ela tinha feito um tratamento naquele dia. Enquanto isso, gente, o assassinato do Dalmi correu ali toda a região. E quando as pessoas ficaram sabendo que um jovem, né, de 27 anos, estava prestes a se casar, tinha perdido a vida daquele jeito, a cidade inteira ficou muito comovida. E mais, eles pediram por justiça. A polícia começou a investigar e ali de inicial a cena apontava exatamente para a hipótese ali que os envolvidos haviam tentado montar, ou seja, um roubo seguido de morte. Os autores anunciaram um assalto, levaram o celular dele e atiraram, tirando a vida dele. Mas, gente, alguns detalhes desse crime não estavam combinando. Os 3 tiros haviam sido disparados de forma direta e muito certeira. Para os investigadores, a dinâmica parecia muito mais com uma execução cuidadosamente disfarçada de roubo. A hipótese ali de latrocínio começou a perder força. Quanto mais eles investigavam, mas eles achavam que tinha mais caroço nesse ângulo. E outra coisa também começou a acontecer, porque os policiais começaram a conversar com os familiares e amigos do Dalmi e da Raquel. E um nome começou a aparecer repetidamente: Ana Paula. As testemunhas contaram à polícia sobre as tentativas de aproximação, os presentes, a invasão do apartamento, as discussões, os ciúmes e as ameaças. A Raquel contou sobre o afastamento, as confusões, a perseguição e a insatisfação da Ana Paula com o relacionamento dela com o Dalmi. Então os investigadores analisaram o celular que a Raquel usava. E, gente, era justamente o aparelho, o iPhone, que a Ana Paula havia dado para ela. Então ali naquele telefone, eles encontraram todas as mensagens. Primeiro, a Ana Paula começou com um carinho exagerado, depois as mensagens tinham uma certa tentativa de reconciliação, e depois cobranças e, por fim, as ameaças. Paralelo a isso, a outra equipe policial já tinha encontrado os autores do crime.
os investigadores apreenderam um revólver calibre 38 fornecido pelo André e localizaram o Matheus e o Júlio César. Os depoimentos dos envolvidos, reconstruíram a rota do carro, o planejamento, o valor prometido e o papel de cada participante. O álibi, do dentista provava que a Ana Paula não estava na cena do crime, mas as investigações comprovaram que ela havia marcado a consulta e enviado aquelas mensagens para a irmã dela justamente para ter um álibi que a distanciasse do crime que ela havia organizado. Então, no dia 9 de janeiro de 2013, a Ana Paula, o Matheus, o Júlio César e o André foram presos. O Júlio César foi apontado como o autor dos disparos. O Matheus como motorista do carro usado para os dois fugirem. O André foi o que forneceu a arma do crime e a Ana Paula como a pessoa que planejou, organizou e comandou tudo. Mesmo diante das mensagens, dos depoimentos e das informações fornecidas, pelos demais envolvidos, a Ana Paula negou tudo. Ela negou que mandou matar o Dalmi. Essa desculpinha que ela deu, que um amigo, que no caso foi o Matheus e o Júlio César, tinham decidido dar uma lição no Dalmi, para se vingar por ela, e acabaram passando do limite. Foi assim que o Dalmi perdeu a vida. Mas, obviamente, que essa versão estava totalmente em conflito com o que a investigação tinha mostrado e com as provas, que todos os policiais tinham conseguido. Através das mensagens e do próprio telefone da Ana Paula, a polícia conseguiu concluir que ela estava planejando esse crime há mais de 4 meses. Ela indicou a rotina, os locais frequentados pela vítima, ela providenciou ali a arma, negociou as recompensas, cedeu o próprio carro e criou um álibi, tudo para o horário da execução. O delegado Pedro Ivo, que participou das investigações, ele descreveu a Ana Paula como uma pessoa fria e muito manipuladora. Agora, vamos falar um pouco sobre os julgamentos. O André, que foi aquele que cedeu a arma, ele respondeu separadamente pelo delito relacionado. E ele não foi levado a júri pelo homicídio. Não consegui encontrar o tempo de pena dele. Já o Matheus, ele foi julgado no dia 28 de novembro de 2013. A Raquel foi a primeira testemunha a prestar depoimento. Durante ali o julgamento, ela contou que ela não conhecia nem o Matheus e nem o Júlio, muito menos o André. A única pessoa que ela conhecia era a Ana Paula. Por isso que ela mais uma vez ali foi confirmada como a mandante do crime. No final, o Matheus foi condenado a 17 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. O julgamento do Júlio César aconteceu em 13 de fevereiro de 2014. Ele foi apontado como o autor dos disparos que mataram o Dalmi. Ele também recebeu uma pena de 17 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Depois de 2 adiamentos, o julgamento da Ana Paula aconteceu no dia 20 de março de 2014. E a Raquel foi uma das principais testemunhas. Diante dos jurados, ela contou que havia sido amiga da Ana Paula, mas decidiu se afastar porque considerava ela mentirosa, criadora de confusão e claramente invejosa e insatisfeita com o relacionamento dela com o Dalmi. Durante todo o julgamento, a Ana Paula, ficou de cabeça baixa. E no final, ela foi considerada culpada. Ela foi sentenciada a 18 anos de prisão pelo homicídio qualificado e mais 2 anos pelo porte ilegal de arma, totalizando 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Mas, gente, a defesa da Ana Paula recorreu da sentença. Em julho de 2015, o Tribunal de Justiça da Paraíba retirou a condenação separada pelo porte ilegal de arma. Com essa decisão, os 2 anos adicionais foram retirados e a pena da Ana Paula caiu de 20 para 18. Mas calma que ainda não terminou, tá? Depois dessa, a defesa recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, alegando problemas no cálculo da pena. E em 2016, o STJ aceitou parte do argumento e reduziu novamente a condenação, agora de 18 para 15 anos. Como a Ana Paula estava presa preventivamente desde janeiro de 2013 e também realizava trabalhos dentro da unidade prisional, a nova pena antecipou a possibilidade de progressão de regime. Então, em 2018, após 5 anos de prisão, ela passou para o regime semiaberto. Então, durante o dia, ela podia sair para trabalhar e à noite ela voltava para o presídio. Em abril de 2022, menos de 10 anos depois do crime, a Ana Paula saiu
em liberdade condicional. Mas calma aí, gente, que aqui o karma vai vir a cavalo, tá? Porque cerca de 2 anos depois da prisão, o nome da Ana Paula voltou às páginas policiais. Mas dessa vez, ela era a vítima. Dia 21 de janeiro de 2024, a Ana Paula foi atacada por uma pessoa que usava uma faca e atingiu ela diversas vezes. Ela foi atacada ali às margens da BR-230, no quilômetro 55, entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa. E as informações sobre esse crime, como aconteceu realmente e o que se passou, é bem confusa e se perde entre as reportagens. O que eu posso confirmar para vocês é que uma testemunha registrou parte da agressão e acionou o socorro. A Ana Paula ficou gravemente ferida, ela foi socorrida e transportada de helicóptero para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Mas, apesar das múltiplas perfurações, ela sobreviveu e recebeu alta 6 dias depois, em 27 de janeiro. Até a última atualização pública encontrada, o agressor não havia sido localizado e muito menos preso. O Júlio César e o Matheus, eu não consegui encontrar nada, né? Mas acredito que pela progressão aí de regime, eles também já estejam em liberdade. Sobre a Raquel, ela manteve uma vida bem discreta aí nas redes sociais, então eu também não consegui encontrar nada. Esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários e a gente se vê todas as terças às 8 da noite. Beijo pra vocês, se cuidem por aí.